Olá, queridos, graça e paz a todos. Quero passar aqui rápido para deixar uma reflexão para a sua vida. Enquanto nós aguardamos aqui, quero deixar a meditação aqui em um versículo da palavra do Senhor que está registrado no livro de Salmos. Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz o seguinte. O salmista ele vai e fala a seguinte frase: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Versículo 2, ele complementa dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, queridos, esse salmo ele é chamado de Cântico dos Degraus. Por quê? Na verdade, os salmos nós lemos, porém, o povo judeu ele canta os salmos. Eles não simplesmente leem, mas eles o cantam como uma canção, como um louvor, como uma música de adoração ao Senhor. Esse nome Cântico de Degraus é porque ele era um salmo que ele era cantado por muitas pessoas. Um cantava e em seguida outra parte complementava o salmo. Era um salmo que era cantado, louvado, compartilhado. Enquanto uma parte cantava, a outra observava, em seguida a outra parte complementava aquela parte que já tinha sido cantada. Era um salmo que era participativo. Então, por isso é chamado de Cântico dos Degraus. Esses salmos, eles fazem parte da coletânea dos 150 salmos e especificamente esse Salmo 121, segundo os historiadores, ele foi muito cantado quando o povo ainda estava na Babilônia. Então, nós vemos que é um salmo bastante antigo. Quando o povo estava ali cativo, durante os 70 anos de cativeiro ali na Babilônia, né, levado ali por Nabucodonosor. Então o povo, ele para lembrar-se das maravilhas do Senhor, para pedir proteção, para louvar e como momento também de adoração a Deus, mesmo estando em cativeiro, o povo ele cantava muitos salmos. E enquanto eles cantavam, eles lembravam das maravilhas de Deus, de tudo que Deus tinha feito por eles e também refletiam em seus pecados, aquilo que eles tinham feito, que como resultado tinham levado para o cativeiro. Então, é um salmo bastante poderoso, é um salmo interessante que ele fala sobre a proteção de Deus para com o seu povo. Então, o salmista ele começa dizendo, né, eleva os meus olhos para os montes. Então, ele faz essa reflexão. Nós sabemos que aquela região ali da Babilônia, certo? Ali no Oriente, é uma região muito montanhosa. É uma região onde ela tem muitas montanhas, muitos vales, mas também tem muitas montanhas altas. Então, enquanto eles estavam cercados por todas aquelas montanhas, eles olha para cima e ele faz uma pergunta. Não é um questionamento em si, mas é uma pergunta da qual já tem uma resposta. Ele vai e diz o seguinte: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele vai, levanta os olhos para cima e ele diz: de onde me virá o socorro? Em seguida, ele cala-se e outro grupo de pessoas, outra pessoa em seguida responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, observe aqui numa rápida reflexão que o povo, quando estava preso, quando estava no cativeiro, quando o povo estava sendo obrigado a trabalhar em serviços escravos em uma nação que não era sua, que não era sua pátria. Muitos deles tinham perdido a família em toda aquela guerra, aquela luta que foi travada ali contra os babilônicos. Muitos soldados tinham morrido, muitos pais de família morrido, muitos filhos tinham morrido. Então, o povo estava só, sem pátria, sem terras, sem casa,
vivendo como escravo. Então ele agora, tudo que resta para ele é as boas lembranças da sua terra e das maravilhas proporcionadas pelo seu Deus. Então o povo, ele levanta os olhos para olhar para o topo das montanhas e ele vai e pergunta: de onde me virá o socorro? Em seguida ele diz que o meu socorro vem do Senhor. Então, observe, queridos, que no momento da angústia, no momento da aflição, ele olha para cima. É aqui aonde eu quero chegar. É isso, essa é a mensagem, é a reflexão, é o pensamento que eu quero deixar para você aqui. Ele olha para cima e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Interessante, querido, que quando ele vai pedir para o socorro, quando ele vai refletir sobre a fonte do seu socorro, ele olha para cima. Ele não olha para frente, não olha para trás e não olha para os lados. Sabe por quê? Eu vou te explicar para você porque ele não olhou nessas três direções, nem para frente, nem para trás e nem para os lados. Ele simplesmente olha para cima. Ele diz: eu olho para os montes. Olhar para os montes significa olhar para cima. Entenda uma coisa, se ele tivesse dito: eu olho para frente e pergunto de onde vem o socorro, significava que olhar para frente é olhar para a força do seu próprio braço. Olhar para frente é olhar para a força do homem, é olhar para o poder humano. É como se ele estivesse dizendo: eu olho para frente e eu vejo que há um exército para me defender, que há uma grande autoridade humana para me defender. Olha, queridos, não adianta no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, você buscar ajuda no braço humano. Quando eu falo do braço humano, eu estou falando da força humana. Eu estou falando naquilo que o ser humano pode lhe proporcionar, por mais poder aquisitivo ou poder político que ele possa ter. Então, aqui o povo, na hora da angústia, ele não foi buscar poder na força da política, não foi buscar poder na força de um magistrado, ele não foi buscar ajuda na força de alguém de muitos recursos. Ele não foi. Ele olhou para o alto. Engana-se quem pensa que a tua ajuda, o teu socorro está nas mãos de um homem ou de uma mulher. Não está. A tua ajuda, o teu socorro está em olhar para cima, está em contemplar o alto, porque é de lá que vem a tua ajuda. Então, eles não olharam para frente, eles não olharam para o poder humano para buscar ajuda, porque eles sabiam que eles não iriam encontrar. Outra coisa interessante, o segundo ponto que eu falei que ia lhe contar, é que eles também não olharam para trás. Olhar para trás significa olhar de onde veio. Ele não pensou em voltar para trás no momento da angústia. Ele não disse: olhe os meus olhos para trás, de onde me virá o socorro? Ele não pensou: se eu voltar para trás, vai ser melhor. Se eu voltar para trás, eu vou ter ajuda. Se eu voltar para trás, tudo isso vai passar. Ele não pensou assim, porque se ele tivesse pensado assim, seria um engano do seu coração. Porque se está difícil para você olhando para cima, quanto mais olhando para trás. Se a luta está sendo travada na sua vida enquanto você olha para o alto, imagina se você olhar para trás. Olhar para trás não vai trazer solução para o teu problema, para a tua causa e para a tua vida. Olhar para trás é voltar nas velhas práticas. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele é crucificado, ele é sepultado e ele ressuscita ao domingo pela manhã. Então, quando o Senhor está ali na sepultura, os discípulos ficam desolados, eles perdem o foco, eles perdem a direção, porque eles tinham passado 3 anos ao lado de Jesus. Então, tudo o que eles sabiam agora era depender de Jesus. Isso é ruim? Não, isso é bom. Porém, na cabeça deles, o seu mestre agora já não mais existia, não havia motivo para continuar aquela missão. Então, simplesmente, Pedro, ele tem um pensamento humano e até lógico, ele vai e diz: eu vou pescar. É uma frase curta e simples, porém reflete a intenção de Pedro voltar para trás. É um retrocesso missionário na vida de Pedro. Pedro diz: eu vou pescar. E Pedro vai pescar.
Só que quando o Senhor Jesus, ele está ali ressurreto, e quando ele é visto no domingo pela manhã, ele vai dizer, olha, avisem aos meus discípulos. Aí as mulheres já vão correr para avisar e diz, espera, avisa também a Pedro. Avise a ele também. Então, esse também reflete um convite de retorno. Jesus está dizendo, ei, diga a Pedro que a missão ainda não acabou. Voltar para trás não é a solução. Então, o Senhor Jesus vai ter um encontro com Pedro, você sabe da história, e encontra Pedro pescando, né? E não tem pegado nada. Pedro, ele é um pescador que você nunca vai ver na Bíblia, Pedro pegando alguma coisa. Só quando o Senhor mandou ele lançar as redes. Quando Pedro vai pescar por conta própria, ele nunca pega nada. Se Jesus não tiver no negócio, não dá peixe. Então, entenda. Pedro, ele diz, eu vou pescar. Jesus vai atrás e diz, volta, vem. Então, o Senhor, ele vai trazer Pedro de volta para o seu propósito. Entenda uma coisa, olhar para trás não vai resolver o teu problema. Voltar para trás não vai resolver o teu problema. Quem bota a mão no arado não pode voltar. Então, olha para o alto. Voltar para trás não vai solucionar o teu problema. Terceira coisa, eu já vou encerrar aqui, para deixar no teu coração. Não olhar para os lados. Olhar para os lados significa olhar para a situação, olhar para os problemas, olhar para as tribulações. Quem foca em problema, quem foca em tribulação, perde o rumo, perde a visão da solução. Então eles disseram, olho para os montes. Por que eles não disseram, eu olho para os vales, para os lados? Porque eles sabiam que se olhasse para o lado não iria achar solução. Significa olhar para os exemplos de quem está à sua volta. Mas, irmão, tá difícil, eu olho para a minha volta, é um desistindo, é outro largando as redes. Deixa, continua olhando para o alto. Olhar para os lados é olhar para as tribulações. Deixa as tribulações. Outra situação de Pedro interessante, muitos exemplos. Pedro, quando ele vai andar em cima das águas, a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas, mas em um determinado momento, Pedro, ele para de focar em Jesus e ele foca no vento, no balanço do mar e na força das ondas. Quando Pedro foca nessas três coisas, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando você olha aquilo que está à sua volta, começa a focar o seu pensamento nas pessoas que estão à sua volta, nos problemas que estão à sua volta, a tendência é você afundar. Por isso, eles cantavam, eleva os meus olhos para os montes, porque eles sabiam que o resultado vinha do alto, que a resposta vinha do alto, que o socorro vinha do alto. Ele diz, de onde me virá o socorro? Alguém vai e responde e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Bendito seja o nome de Jesus. Então, entenda isso no seu coração, o teu socorro está nas mãos de Deus, não está nas suas mãos, não está nas mãos de quem está à sua volta e nem está nas mãos de quem está à sua frente com grande poder. Não. A sua resposta está, o seu socorro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e que fez a terra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, continue nos acompanhando, que tem mais palavra para a sua vida e para edificar a sua fé. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.